E aí, pessoal, cheguei para a gente falar, sabe de quê? Cálculo estequiométrico. Google, isso é importante muito. Vem-se embora. Vamos ver como é que o Enem cobra isso. E cobra muito, viu? Vamos lá. Pessoal, tem uma fichinha minha só com questões de cálculo estequiométrico do Enem. Quiser, pede para mim que eu mando para você de boa, tá? Sem estresse nenhum. Ele colocou aí, ó, objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada ocorre e aí ele dá a reação. E ele pergunta, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, que é a G, né, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. 2,48 gramas de Ag2S, ó, que ele deu aqui, ó. Tá certo? De sulfeto de prata. Google, o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai balancear a equação. Veja, eu tenho 3 enxofres aqui no produto. Eu pego o maior coeficiente, né? O maior de todos é 3. Como eu tenho 3 enxofres, eu coloco aqui na frente, ó. Porque 3 vezes 1 vai dar 3. Só que eu mexi na prata. 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ter 6. Agora, eu tenho quantos alumínios aqui? 2. Aqui eu só tenho 1. Então eu multiplico por 2. E aqui está com 1, minha equação está balanceada. Então, pessoal, o que é que minha equação diz? Diz que eu tenho 3 mols de Ag2S, que vai estar para quanto? Vai estar para 6 mols de prata. Não é isso? É. Esse número da frente, ó, é a minha proporção, não é? Mas ele quer a massa, então eu tenho que achar quanto é que vale a G2S. Olha, prata vale 108. Eu tenho 2 pratas. Enxofre vale 32. Eu tenho um átomo de enxofre. Então, pessoal, fazendo essa relação direta aqui que ele quer, né? A gente vai ter o quê? 216 com 32. Vai dar quanto? 248 gramas. Pronto. Aí agora a gente pode fazer direto, ó. Eu tenho 3 mols de Ag2S. Cada mol vale 248 gramas, que vão estar para 6 mols de prata. Cada mol vale 108 gramas. Assim como 2,48 vai estar para o que a gente quer. Quanto é que a gente vai recuperar. Então aqui, ó, dá 100, não é? Ainda podemos dar uma facilitada, ó. 3, aqui dá 2. Então, quem é X, ó, X vai ser 2 vezes 108, que dá 216. 216, né? Dividido por quanto? Por 100. Então dá 2,16 gramas. E aí vamos torcer para ter a respostinha na nossa questão. 2,16, letra D. Então, pessoal, uma questão direta no Enem. É bom lembrar que no Enem você vai ter várias questões de cálculo estequiométrico. Não é uma, nem duas, nem três, não. São várias questões de cálculo estequiométrico que a gente tem que estar preparado para isso. Legal? Então, vem-se embora comigo. Vamos nos preparar. Pessoal, veja. Regras gerais de cálculo estequiométrico. Não tem teoria, tá? É muito direto. Primeiro é escrever a equação. E lembrar que sempre eu tenho que trabalhar com a equação balanceada. Então, eu vou escrever a equação, balancear a equação e estabelecer a regra de 3. Pessoal, uma maneira de facilitar é essa. Ele pode pedir para você o mol, pode pedir para você massa, ou pode pedir para que você ache o volume. Quando ele pedir o mol, você usa apenas os coeficientes da equação, porque o coeficiente ele é a proporção em mol. Quando ele pedir a massa, você usa o coeficiente, tá?
pela massa molar, pelo mol da substância. A água é 18, CO2 44 e assim vai. E quando ele pedir o volume, você usa o coeficiente da equação, sempre, né, porque é a proporção, vezes o volume molar. Quanto é o volume molar, pessoal? 22,4 litros. E aí a questão fica muito mais fácil. Então lembre-se, ó, quando eu tenho aqui nitrogênio mais hidrogênio dando amônia, eu tenho 1 mol que reage com 3 mols, produzindo 2 mols. Se ele quiser massa, multiplico pela massa molar. Ó. 1 vezes 14 vezes 2, 28. 1 vezes 2, 2. Então é 3 vezes 2 e amônia é 17. Então 2 vezes 17. Se ele quiser o número de moléculas, onde tem um mol, eu coloco 6,02 vezes 10 a 23. Lembre, o coeficiente está sempre na frente, tá? E se ele pedir o volume, você coloca o coeficiente vezes o volume molar. Você vai fazer todas as questões de uma maneira muito mais direta. Então, pessoal, eu escolhi aqui algumas questõezinhas para a gente ver. Bora ver como é que a gente faz? Bora lá. Olha bem, a primeira é: calcule a massa de óxido cúprico obtida a partir de cobre metálico. Veja, eu tenho cobre mais oxigênio, certo? E aí, quando eu reagir cobre mais oxigênio, vai dar óxido de cobre. Tá? Guga, mas aqui eu tenho 2 oxigênios, então bota 2 aqui e bota 2 aqui para balancear a equação. Aí ele quer saber a massa de óxido cúprico a partir de 2,54 gramas de cobre metálico, não é? Então vem para cá, ó. Ele quer a massa, coeficiente vezes a massa do cobre, que é quanto? 63,5, que vai estar para quê? Aqui não é massa também, coeficiente, e quanto é que vale óxido de cobre? Óxido de cobre vale 63,5 mais 16, vale, desculpa, 79,5 gramas. Então, olha que legal, 79,5 gramas. Mas ele quer a partir de quanto? De 2,54. Aí, ó, meu amigo, é só a gente fazer uma regra de 3 extremo pelos meios. Então, bora lá. 2,54 gramas vezes 2 vezes 79,5 dividido por 2 vezes 63,5. Certinho? Então, aqui, ó, pessoal, você pode cancelar, né? Fazendo essa continha, você vai achar o valor de 3,18 gramas de óxido de cobre. E a resposta da sua belíssima questão. Então, pediu massa, o que é que você faz? Coeficiente vezes massa molar. E aí, meu amigo, é só partir para a festa. Olha a segunda. Ele coloca aí na segunda: o ácido fosfórico usado em refrigerantes tipo cola, certo? É possível, é o possível causador da osteoporose e pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então, primeiro passo, escreve a equação: fosfato de cálcio, certo? Mais ácido sulfúrico, dando ácido fosfórico e dando sulfato de cálcio. Escolhe o maior coeficiente que você tiver aí. Concorda comigo? Escolhe o maior coeficiente que você tiver aí. Qual é o maior? PO4, 2 e CA3, né? Então aqui eu vou botar o quê? Aqui eu vou botar 3 e no PO4 vou colocar 2 para ir balanceando. Aí, pessoal, bora ver se faz o balanceamento legal, né? Quantos fosfatos eu tenho? PO4, 2. Aqui tenho 2. Quantos cálcios? 3. Lá tenho 3. Mas aqui eu tenho quantos sulfatos? Ó, sulfato na SO4? Eu tenho 3, né? Bota 3 aqui. E quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Ótimo. E oxigênio? 8 com 12, 20. Aqui tem 8 com 12, 20.
A equação está balanceada. Aí agora a gente pode fazer a questão direitinha. Vamos fazer a direitinha? Bora. Ó, partindo de 62 gramas de fosfato de cálcio e usando quantidade suficiente, qual a massa de ácido fosfórico? Pessoal, o nosso trabalho aqui vai ser achar quanto pesa cada um deles. Bora achar? Bora. Quanto é que pesa fosfato de cálcio? Ca3, PO4, 2. Lógico que a massa molar é dada, viu? Então, cálcio é 40, eu tenho 3, dá 120. Estou pegando logo a calculadora aqui para não errar a conta. E já pensou na gravação, que coisa feia. Fósforo é 31, vezes 2 dá 62. E oxigênio é 16, ó, 4 vezes 2, 8, tá? 16 vezes 8, que dá 128. Então, olha, pessoal, quanto é que vai dar isso aqui? 128 mais 120 mais 62. Vai dar 310 gramas. Então, veja, eu tenho um mol só, né? Então, massa, eu faço como? Coeficiente vezes a massa molar. Olha aí, massa, eu faço isso. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a massa lá do outro lado também, não quer? Quer. Então, se ele quer saber a massa lá do outro lado, eu uso coeficiente vezes quanto é que pesa H3PO4. Hidrogênio, fósforo, 31 vezes 1. E oxigênio dá quanto? 16 vezes 4, que dá 64. Aí aqui dá 98 gramas por mol. Então, 2 vezes 98 gramas. Guga, e agora? Aí agora, vem para cá, ó. Como é que a gente faz? 62 vezes 2 vezes 98. Tudo isso dividido por 310. Eu não faço a questão antes, tá? Para ter mais emoção na resolução. Então, vamos ter que fazer a continha aqui. 62 vezes 2 vezes 98. Tudo isso dividido por 310, que vai dar exatamente 39,2 gramas. Então, a resposta é 39. Então, lembra, pessoal, quando for massa, você usa coeficiente vezes a massa molar e marca a regrinha de 3. Vê. Calcule o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, por calcinação de CaCO3. Ó, CaCO3 dando óxido de cálcio e CO2. Tudo que tiver CO3 vai dar no produto CO2. Sempre que eu tiver CO3, lembra que a gente já falou sobre isso, né? Quando eu tenho CaO3, MgCO3, no produto vai ter que dar CO2. Quando eu tenho NH4 no reagente, no produto dá NH3. E assim a gente vai montando nossa vida. Aí ele fala para a gente aqui, vê. Pessoal, quanto é que vale CaCO3? Veja, 40 vezes 1, CaC, 12 vezes 1, ele dá, vê esses valores. E oxigênio, 16 vezes 3, 48. Isso aqui deu 100 gramas, tá? Então, vê. Calcule o volume de gás carbônico nas condições de temperatura e pressão por calcinação de 200 gramas de carbonato. Ou seja, do lado de cá ele quer a massa. Então, é coeficiente vezes a massa molar. E do CO2, eu vou usar o quê? Coeficiente vezes o volume molar, que na CNTP um mol de gás é 22,4. Mas ele quer para 200 gramas. Então, ó, aqui vai ser quanto? X. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, né? Aí ficou fácil, né? A resposta é 44,8. Ele quer saber o quê? Calcule o volume de gás carbônico, 44,8 litros de CO2. Então, se de um lado ele quer massa, você usa coeficiente vezes massa molar. Se do outro ele quer volume, coeficiente vezes volume molar. Pessoal, cálculo estequiométrico é treino, tá?
cálculo estequiométrico é treino. Vamos lá. Um volume de 15 litros de óxido de hidrogênio, 15 litros, certo? A 720 milímetros de mercúrio, reage completamente com cloro. Então, eu vou ter o quê? H2 reagindo com Cl2, produzindo quem? HCl. Para balancear, boto 2 aqui na frente, né? Aí, qual o volume de gás clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Opa! Produzido na mesma temperatura e pressão. Pessoal, vem cá. Quando eu peço algo nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu estou usando uma regra que vai ajudar muito minha vida. Que regra é essa? Proporção em mol é proporção em volume. Exatamente. Vamos lá, vem comigo aqui. Desculpa aqui esse ranhozinho, que eu estou super gripadinho, viu? Então, olha, pessoal, vê. Proporção em mol é proporção em volume. Então, eu tenho aqui, ó, 1 tá para quanto? Para 2. Então, eu posso dizer que 1 litro tá para 2 litros. Assim como 15 litros estão para X. X é igual a 30 litros. Guga, por que proporção em mol é igual a proporção em volume? Porque aqui, ó, PV é igual a nRT. Lembra da equação dos gases? Se eu estou produzido na mesma temperatura e pressão, isso aqui é constante. E R também é uma constante dos gases. Então, o volume equivale ao número de mol. Então, a proporção em mol corresponde à proporção em volume. Pessoal, cálculo estequiométrico é muito direto. Você vai fazendo até pegar, entendeu? Vê, quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de carbono puro? Vê, C mais O2, produzindo quem? CO2. Eu tenho quanto aqui, ó? 12 gramas. E ele quer saber, ó, quantas moléculas. Moléculas está relacionado com mol. Então, aqui eu uso somente, tá? Coeficiente vezes o número de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, né? Mas ele não quer saber para 12, ele quer saber para 4,8. Então, aqui vai dar X. Então, pessoal, é só a gente fazer a continha direto. Qual é a continha direta, Guga? 4,8 vezes 6,02. Tudo isso dividido por 12. Vai dar aproximadamente 2,4 vezes 10 a 23. E aí, ó, mais uma questãozinha usada para a gente. Então, qual é a pegada, pessoal? Quando ele der, o pedido dele for mol, você usa o quê? Usa o coeficiente. Quando ele pedir massa, você usa o quê? Coeficiente vezes massa molar. E quando ele pedir volume, coeficiente vezes volume molar. Bora lá, bora ver mais um pouquinho de cálculo estequiométrico para tu ficar bem seguro nos casos gerais. Vem comigo. Vem fazer parte desse cordão. Olha aí. Pessoal, vê. A gente vai ter aqui, né, a regra geral e vamos fazer uma questãozinha bem importante para você fixar de novo. Vê. Qual a quantidade de matéria, mol, de amônia obtida pela reação de 7,5 mol de gás hidrogênio? Vê. Hidrogênio com amônia. Qual é a proporção? 3:2. Como ele quer mol, eu uso somente o coeficiente. Ó. 3 está para 2, assim como 7,5 está para X. Regra, ó, extremo pelos meios, deu 5 mols. 3 está para 2. Se ele é mol, eu uso só o coeficiente. Assim como 7,5 está para X. Pronto. Você não erra nunca, tá? Aí, ó, vem para cá. Vamos fazer outra. Vamos ver o que é que ele pede agora para a gente. Ver. Qual a massa de nitrogênio necessário para produzir 59,5 gramas de gás amônio? Massa é massa. Quando é massa, eu vou usar o quê?
nitrogênio é coeficiente vezes a massa molar dele, que é 28. E como eu quero do amônia, coeficiente que é 2 vezes a massa molar, que é 17. Se ele dá na prova, né? Então, ó, 28 tá para 2 vezes 17. Assim como se eu tivesse 59,5, vai estar para X. Extremo pelos meios, 49 gramas. Não tem mistério não, pessoal. É sempre a mesma pegada, tá? Quantos litros de amônia nas CNTPs obtido da reação de 90 litros de hidrogênio? Proporção em mol é proporção em volume. Como é que eu faço? Ó, 90 litros de gás hidrogênio, ele quer amônia. 3 está para 2, veja. 3 está para 2, assim como 90 está para X. Como é volume, eu boto o coeficiente vezes o volume molar, que é 22,4. E aí eu faço a regra de 3 direto. Vá por mim, é tranquilo, tá certo? Beijo e valeu. Ó, faz as questões de cálculo estequiométrico. Tem muitas aí no canal, tá? Vai.